quero falar hoje sobre uma coisa muito interessante, os ajudantes de Deus. Esse tema muito legal, mas que muitas vezes a gente pode estar fazendo algumas coisas de forma errada e a gente não percebe. Então, para a gente começar, como eu falei ontem, a gente teve a nossa EBF, e eu fui ali tomado pelo Pash Kids. Então, eu vou começar com uma historinha. Eu acho que eu já contei essa história aqui há muito tempo atrás, se você se lembra, então ouça novamente, porque ela é muito legal. Estávamos não, isso é uma história, eu não estava lá, né? Tinha um barco que estava no meio do mar e uma tempestade muito forte. Não era o barco de Jesus, antes que você fale que Jesus vai acalmar a tempestade, era um barco comum, com os seus marinheiros, seu capitão, seu cozinheiro, todos os homens que compunham ali a tripulação. E todo mundo começou a entrar em desespero na hora que o barco começou a rachar, começou a ruir, começou a entrar água e um mar violento. E eles olhavam para o horizonte e não via fim aquela tempestade. E aí cada um começou a correr para o bote salva-vidas mais próximo, começaram ali lutas pelos coletes salva-vidas, e cada um por si, Deus por todos, né? E aí de repente, o cozinheiro, ele vendo toda aquela situação, ele ficou muito indignado. Poxa vida, esses homens marinheiros, são pessoas corajosas, já enfrentamos coisas antes e esses homens nunca fizeram isso. Estava cada um por si ali, ninguém lembrava que eles eram todos uma família de certa forma. Afinal de contas, um dependia do trabalho do outro. Se alguém deixasse de fazer bem o seu trabalho, imagina você no meio do mar, e aí alguém decide que não quer limpar o banheiro, né, depois daquela feijoada de domingo. Até os menores trabalhos eram extremamente importantes naquele navio, e aqueles homens que eram praticamente uma irmandade estavam desfeitos, estavam desesperados, com medo da morte, e de repente ele vai e solta um berro no meio de todo mundo, todo aquele caos, e aí ele solta uma frase inusitada. O cozinheiro do navio olha para todos eles e fala: enquanto ele flutuar, eu cozinho. E aí ele saiu bravo, batendo o pé. Ninguém entendeu nada do que ele falou, ficaram igual a cara de vocês agora. Achou que ele ia dar uma ordem de comando, mas não, ele falou isso: enquanto ele flutua, eu cozinho. E aí ele desceu para a cozinha, que era um dos lugares que já estava praticamente inundado, e ele volta depois de um tempo, e a briga continuou, aquele caos, e os homens todos brigando para ver quem ia ficar com os melhores barcos, quem ia ficar com suprimentos. E aí de repente volta esse cozinheiro com uma garrafinha de café, quentinho, tinha acabado de fazer, café de Deus, pode dar um glória, café de Deus. E aí ele volta com um café quente, todo mundo fica olhando aquilo, fala: que esse cara está fazendo café, o barco está afundando e o cara está fazendo café. E aí ele foi servindo de um em um, né? E aos poucos aqueles homens foram se acalmando, aos poucos eles foram voltando às suas funções, o capitão voltou a ser capitão, ele começou a dar as ordens, os homens começaram a obedecer. E eles sobreviveram aquela noite. No dia seguinte, quando o mar já estava calmo, eles passaram muito tempo consertando o que a tempestade tinha feito. Não foi fácil, foi muito complicado, mas ficou para aquela tripulação aquela frase: enquanto ele flutua, eu cozinho. Isso tem muito a ver com uma história, e essa história é de Jesus, tá? Está lá em João capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos comparar o que essas duas histórias têm em comum. João capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem achar primeiro corre aqui e bate na minha mão que vai ganhar uma bala de ontem. João capítulo 5, verso 1. Vou ler aqui. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois das águas agitadas era curado de qualquer doença. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele
estava naquele estado durante muito tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro antes de mim chega. Então lhe disse Jesus: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca, começou a andar, e isso tudo aconteceu num sábado. E por esta razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é lhe permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue sua maca e ande. Então eles lhe perguntaram: quem é este homem que lhe manda pegar a maca e andar? Então o homem que foi curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido na multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele havia fazer essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus queriam ainda mais matá-lo, pois não estava somente violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. E Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o pai faz. Porque o pai faz, o filho também faz. Pois o pai o ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Texto muito legal. As histórias de Jesus sempre têm coisas fascinantes para nos ensinar. E uma história corriqueira, né, que para quem andava com Jesus, um paralítico ser curado já era quase que normal, né? Ele tinha feito tantas e tantas coisas. E a gente vai aprender um pouquinho com essa história de Jesus agora. Alguns pontos importantes. Eu marquei aqui 722 pontos, que a gente vai estar aprendendo até amanhã de manhã. Acredito que a gente já terminou. Que hora que os irmãos vão embora para São Paulo? Só à noite? Ah, então dá tempo. Então eu vou colocar os 1022 que eu tinha colocado no começo. Mas lá no versículo 5, nós temos uma coisa muito engraçada. Depois que o homem foi curado, a primeira coisa que nós temos com essa história é que ele estava no mesmo lugar há 38 anos. É mais do que eu tenho de vida. Acredito que é mais do que todos aqui têm de vida. Somos todos jovens, somos todos novos, em nome de Jesus. Opa, só ouviram amém? Ele estava 38 anos no mesmo lugar, tentando fazer a mesma coisa, né? Muito provavelmente esse homem viu pessoas e mais pessoas sendo curadas de doenças e mais doenças, algumas talvez pior do que a dele. E você imagina a frustração desse homem, 38 anos tentando fazer a mesma coisa, tentando fazer algo simples, entrar num tanque de água, mas ele não conseguia por causa da sua deficiência. Outras pessoas entravam no seu lugar. E o que é mais legal, eu disse que essa mensagem se chama Os Ajudantes de Deus. Onde estavam os ajudantes de Deus que durante 38 anos não ajudaram um homem a entrar num tanque? Em Jerusalém, cidade do templo, lar dos judeus, do povo escolhido. Onde estavam os ajudantes de Deus que não viram essa situação por 38 anos? Vendo alguém sofrer e tentar fazer a mesma coisa e não ajudar. Onde estavam os que eram filhos de Deus para ajudar o necessitado? Foi necessário vir Jesus para aquele homem, porque os filhos de Deus que estavam ali estavam falhando na sua missão. Os ajudantes de Deus não estavam ajudando. Seguindo em frente, a segunda coisa dessa nossa história é que no versículo 10, ele foi curado, ele pegou sua maca e foi embora, muito provavelmente muito feliz. Imagina você passar 38 anos sem andar e de repente você começa a andar.
Aquilo era o que você buscava a sua vida inteira. E aí os judeus ficaram muito bravos com ele. Falaram, cara, hoje é sábado. Como é que você está carregando a sua maca? Hoje não pode fazer nada. Hoje é o dia de ficar, se acorda, olha para o teto e espera o dia passar, porque você não pode fazer nada. Como assim você está carregando essa maca? Quem foi que mandou você fazer isso? E aí aquele homem falou, eu estava lá, vocês me conhecem, eu estou lá há muito tempo, muito provavelmente vocês já passaram, já me viram. E um homem foi lá e me curou, e mandou eu levantar e andei. Eu resolvi obedecer, porque vai que eu não obedeço e eu volto a ficar paralítico, então peguei minha maca e estou indo embora. Veja só que notícia um tanto quanto inusitada. Você vê um homem paralítico, 38 anos, e aí você se preocupa com a maca que ele está carregando. Os ajudantes de Deus estavam preocupados com a maca que aquele homem carregava, ao invés de glorificarem a Deus, porque ele havia sido curado. Pensa você que maluquice é essa, em que nós vemos Deus agir, e às vezes nos preocupamos com a maca que as pessoas carregam, ao invés de percebermos que elas estavam coxas, que elas estavam paralíticas e agora não estão mais. Talvez não estejam perfeitas, afinal de contas, nós também não somos perfeitos. Os judeus faziam algo que eles achavam certo. Os doutores da lei que foram lá questionar aquele homem achavam que estavam fazendo o que era certo. A lei fala para a gente não fazer isso. Só que eu sempre gosto de falar isso. Quando os judeus receberam a lei, essa é pergunta da EBF também, né? Quantos mandamentos Deus deu para Moisés? Quem vier aqui bater na minha mão vai ganhar bala. Quantos mandamentos Deus deu para Moisés? Tem até uma novela aí com o nome. Agora todo mundo acertou, né? Novela, tá certo, mas é novela gospel, então pode. Mas 10 mandamentos. Nessa época que Jesus veio, alguns milhares de anos depois, os judeus tinham 613 preceitos da lei, mais os 10 mandamentos. E aí ele pergunto eu, de onde surgiram os 613 preceitos da lei? Se Deus deu para Moisés 10. Para aqueles homens, cumprir a tradição deles era mais importante do que festejar alguém que estava curado. Para aqueles homens, seguir a fórmula, seguir a receita, era mais importante do que ver Deus agir. Era mais importante para eles que Jesus viesse num domingo ou na sexta-feira, porque no sábado não pode atender ninguém. Era mais importante. E aí a pergunta que eu deixo para essa noite para nós: quando foi que para nós se tornou mais importante cumprir tarefas do que ajudar pessoas? Para nós, quando se tornou mais importante alcançar metas e desafios do que ajudar uma pessoa? Jesus curou uma pessoa naquele dia. No versículo 16 nós temos um terceiro ponto, muito importante também. Os judeus ficaram muito bravos com Jesus porque ele estava fazendo coisas que a tradição não permitia. Jesus estava atendendo no sábado. Que loucura é essa? Esses dias no nosso Facebook da igreja eu postei um testemunho de um rapaz que ele é evangelista, ele sai pelo mundo aí, chama Luca Martini, eu acho, estou falando errado, depois vocês olhem lá no Facebook que está lá. E é um vídeo muito interessante, e ele estava falando sobre homossexualismo e tudo mais, e se era possível, né, como que a igreja deveria tratar esse assunto. E ele falou que quando ele era jovem, ele estava numa igreja, e tinha um rapaz lá, que ele era muito amigo de todo mundo e tal, só que passou um tempo, e aquele rapaz foi e confessou, né? Eu sou homossexual.
E aconteceu que naquela igreja todo mundo se afastou dele, né? Menos esse rapaz, e ele continuou. E ele falava do amor de Deus para aquele rapaz, que já conhecia Deus. E ele falava sobre o que era o pecado, qual que era a função da graça de Deus, né? Nunca concordamos com o pecado, não é isso. Mas nós não devemos abandonar pessoas por causa do pecado. Porque ele falou uma frase muito interessante, que vai condizer com o que nós estamos dizendo aqui. Como só ele andava com aquele rapaz, logo começaram a surgir os boatos de que ele também gostava de outros homens, que ele também gostava de usar roupas íntimas cor-de-rosa. E começaram os boatos e tal, e aí perguntaram: cara, por que você anda com ele? Ele conhece a palavra, ele não quer obedecer. E aí ele falou uma coisa: eu prefiro ser chamado de gay nessa terra do que ser chamado de traidor quando chegar no céu. Eu prefiro passar por algum vexame nessa terra do que chegar lá no céu e descobrir que era para mim ter continuado a amar alguém e passar a eternidade toda com isso na cabeça. É melhor você ser chamado de gay do que aqui na terra, do que ser chamado de traidor no céu. Temos que ter muito temor por aquilo que nós vamos encontrar na eternidade, tanto no céu quanto no inferno. E como vocês sabem, eu gosto de assistir muitos filmes evangélicos, né? E tem um muito bom que eu recomendo se você já for um pouquinho maior aí, se já tiver uns 16 anos, chama Gladiador. E ele fala uma frase muito maravilhosa, né? O que nós fazemos em vida ecoará na eternidade. Então, para aquele homem, a vida, né, ele era um capitão, foi traído, foi vendido como escravo, estava lutando pela sua própria vida. E para aquele homem, ele não abriu mão dos seus princípios, porque ele falou: o que nós fazemos na vida agora ecoará na eternidade. E eu penso se isso será somente para coisas boas. Não sei como será o céu. Tem alguns irmãos aí no YouTube que falam que já foram para o céu, né, e tal. Depois você assiste os vídeos lá e tire suas próprias conclusões. Mas o que nós fazemos aqui vai ter muito peso na eternidade. Nós temos que ter muito temor com isso, com o que nós estamos fazendo com os nossos irmãos, sejam eles que estejam conosco aqui ou já não estão mais, né, desviaram da fé, foram para outra denominação. Eu sei que sua cabeça já está a milhão, né? Fala: nossa, o que eu vou fazer, o que eu vou parar de fazer, para onde eu vou ir, para onde eu não vou ir mais. Sei que você já deve estar pensando, né? Só nesses 3 pontos dessa historinha que a gente viu, sobre a sua fé, suas obras, o que tem te motivado, como você tem tratado pessoas. Só que isso nos leva a um outro problema. E aí a gente sai fazendo coisas, e fala: eu tenho que amar. E aí você sai abraçando todo mundo, né? O Lester que gosta, depois você dá um abraço nele lá, e sai abraçando todo mundo, e aí sai falando profecias, e sai atrás de todos, e você quer que ninguém se perca, e tudo mais. Isso é um sentimento muito bom, todos nós temos que ter isso muito forte no nosso coração, mas nós corremos o risco de ficarmos igual aos marinheiros da nossa primeira história, fazendo um monte de coisas, pensando em nós mesmos de novo, porque o rapazinho lá, baixinho, gordinho, falou que o que a gente faz aqui vai estar na eternidade, então eu vou sair fazendo todas as coisas boas. E aí a gente perde muito tempo, desesperado, fazendo coisas. E isso quando nós não estamos preocupados com o que vai ter aqui na terra mesmo, né? Sobre as bênçãos, sobre os milagres, sobre as maravilhas. Não que Deus não faça, Deus faz ainda, Ele é poderoso, Ele age da maneira que Ele achar melhor. Só que quantas vezes nós estamos preocupados demais em fazer, e continuar fazendo, e fazer mais, porque nunca é bastante. Faça.
às vezes a gente precisa ouvir um berro, né? Enquanto ele flutuar, eu cozinho. Isso, mesclando nossas duas histórias, quer dizer, enquanto Jesus não volta, eu anuncio a sua volta. Eu e meu papai, a gente tem muitas conversas, a gente senta, geralmente segunda-feira a gente senta na frente de casa, toma um tereré. E aí teve um tempo atrás que ele ministrou sobre a volta de Jesus, né, sobre os sinais e tudo mais que estava acontecendo, e eram as trombetas, e era não sei o quê, né, e aí eu cheguei numa conclusão, né, que às vezes a gente sai correndo atrás disso, e quando é que vai ter a treta lá em Israel, e quando é que vai acontecer isso, quando é que vai acontecer aquilo, e o que é a besta que sai do mar, e o que é não sei o quê, o que o Apocalipse quis dizer, e eu imagino a volta de Jesus como um trem. Um trem, ele tem o seu horário e ele vai passar, né, estando você na estação ou não. E quem fica muito preocupado em descobrir os sinais, não que nós não devamos nos preocupar com isso, mas quem fica alucinado atrás disso, é porque quer adivinhar o horário que o trem vai chegar. Isso quer dizer que você não está sempre na estação. Eu te digo, fique na estação, é melhor do que você tentar adivinhar o itinerário do trem. Faça a vontade de Deus, aqui nessa terra. Não se preocupe com as coisas que vão acontecer, porque vão acontecer. Independente da sua preocupação ou não, do seu preparo ou não, as coisas que estão escritas na Bíblia vão acontecer. Se pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10.000 anos, mas vão acontecer. Se preocupe em fazer aquilo que Deus quer que você faça. E agora a gente vai ter um videozinho. Mestre Owe, queria me ver. Houve algum problema? Tem que haver algum problema para que eu queira ver um velho amigo? Então, está tudo bem? Bem, eu não disse isso. O que é então? Eu tive uma visão. Tai Lung voltará. Isso é impossível! Ele está preso! Nada é impossível. Zeng! Vá até a prisão, Shorkon, e mande dobrar a guarda, dobrar o armamento, dobrar tudo! Tai Lung não pode sair de lá! Sim, mestre Shifu! Às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Temos que fazer algo. Ele não pode atravessar o vale em busca de vingança. Ele vai... Sua mente é como essa água, meu amigo. Quando fica agitada, não consegue ver claramente. Mas se permitir que se acalme, a resposta fica clara. O pergaminho do dragão. Chegou a hora. Mas quem será digno de conhecer o segredo que leva ao poder ilimitado para se tornar o dragão guerreiro? Eu não sei, não. Isso aí. Pois você explique para as crianças, né, que elas não devem procurar o pergaminho do dragão. Mas tudo nós temos uma lição para aprender. Eu falei que talvez a sua mente já esteja a milhão, pensando no que você deve ou não fazer, pensando no que você deve parar de fazer, mas acalma o coração, acalma a sua mente, nós temos muita coisa ainda para ver aqui. E quando nós ficamos agitados, nós ficamos iguais àqueles marinheiros. Estão todos homens treinados, sabiam o que fazer, mas que saem fazendo coisas aleatoriamente, sem sentido. Então, quantas vezes, né, na nossa vida, Deus não permitiu alguma dificuldade para nos lembrar que nós estamos muito preocupados com as coisas que vão passar.
Quantas vezes não foi o próprio Deus que permitiu que nós tivéssemos alguma dificuldade para nos lembrar que Ele é a nossa fonte? Estamos muito preocupados em quem vai pegar o colete salva-vidas, quem vai pegar o bote. E nos esquecemos de que o oceano é de Deus. Nos esquecemos que a tempestade é de Deus. E nada escapa do controle das mãos dele. Inclusive os nossos problemas. Não estou dizendo que Deus está fazendo isso com você para te punir, ou que Ele é mau e tem prazer em ver você sofrer. Mas Jesus disse que nós teríamos vida e vida em abundância, certo? Essa passagem todos nós conhecemos. Só que tem uma outra passagem também muito interessante que complementa essa, que diz que Ele falou assim: eu sou a vida. Então quando você pega a interpretação e Ele fala, você vai ter vida e vida em abundância, você vai ter Jesus em abundância. Será que isso é bastante para você? Será que Jesus tem sido bastante? Ou a gente está correndo atrás que nem maluco, atrás de coisas que vão passar, atrás de coisas que Deus não quer que nós façamos? Vamos ler novamente a resposta para a nossa afirmação. Então, sim, se eu não posso sair fazendo coisas aleatoriamente, malucamente, o que eu devo fazer então? A resposta está no versículo 17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Quantas vezes nós queremos ajudar Deus com os nossos dons, com a nossa inteligência, com o nosso diploma? Quantas vezes nós queremos ajudar Deus com coisas que Ele nos deu, com o nosso carro, com a nossa casa, abrindo nossa casa para uma célula? Só que de todas essas coisas boas, não estou dizendo que são coisas ruins, de todas essas coisas boas que você quer fazer para Deus, quantas vezes você parou para ver o que o Pai está fazendo? Quantas vezes você chegou a perguntar para Deus? Porque se nem mesmo Jesus fez nada que Ele não viu o Pai fazer, por que nós achamos que nós temos o direito de ajudar a Deus da nossa maneira? Porque eu acho que Deus vai me usar naquilo que eu sou bom. E é justamente na sua fraqueza que Deus quer agir. Não que Ele não te use na sua força. Ele pode te usar na sua força. Se Ele te deu um dom, Ele pode dar e Ele pode tomar. Mas quantas vezes Deus quer fazer que você faça alguma coisa que você não é bom? Novamente falando da nossa EBF de ontem, eu fiz as brincadeiras das crianças, e para quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado, assim, a minha estatura é a máxima, daqui para baixo eu já não gosto. Então, para você ser uma pessoa, você tem que ser maior que eu. Eu não gosto muito de crianças, e fui me envolver logo com a Kelly. Meu destino foi selado. Um minuto de silêncio. Mas quantas vezes Deus nos quer usar para o departamento infantil? Mas eu não gosto de criança, eu também não. Mas estava aqui fazendo as brincadeiras. Para quem conhece meu irmãozinho, está ali um poço de delicadeza, suave como uma pluma. Estava aqui fazendo fantoche com as crianças ontem. Quantas vezes Deus não quer usar as nossas fraquezas? Por que isso? Porque Deus, Ele é muito doido. Ele faz as coisas assim.
Porque ele disse que a sabedoria dos homens é loucura. Então, se a sabedoria dos homens é loucura, logo a loucura de Deus é sabedoria. Então Deus é muito doido. E Ele faz essas coisas. Tem coisas que é só por Deus mesmo. A gente leu aqui no nosso versículo, o homem 38 anos parado ali, tentando entrar no tanque, e aí Jesus entra e fala, você quer ser curado? Eu falo, não, estou aqui há 38 anos para ver os outros ser curados. Eu acho tão legal, todo mundo ser curado, menos eu. Jesus fazia coisas que ele via o Pai fazer. Ele era muito sensível ao que Deus estava fazendo. Quando é que a gente cumprir as coisas, cumprir horários, cumprir metas, cumprir as coisas desta terra? Quando é que a nossa boa vontade superou a vontade de Deus? Quando é que nós paramos para olhar o que Deus estava fazendo e tentar fazer igual? Talvez o que Deus esteja fazendo seja algo muito maluco. E você talvez tenha que copiar isso. Essa noite talvez seja um momento de você avaliar sua fé, você avaliar seu coração, você avaliar suas obras. Por que você está fazendo o que você faz? A gente só vai ver o reino de Deus nessa terra quando a gente primeiro ver o rei. Primeiro vem o rei, depois vem o reino. Não existe reino sem rei. Só que Jesus só pode ser o rei quando nós tirarmos as nossas próprias coroas. Quando nós tirarmos o nosso orgulho, quando nós tirarmos as nossas certificações, quando nós tirarmos as nossas experiências, quando nós tirarmos aquilo que nós somos, talvez o rei venha e aí o reino comece a funcionar. Talvez até hoje você não tenha visto o reino funcionar porque você está tentando fazer o reino sem o rei. E o reino não funciona sem o rei. Talvez seja a hora de você tirar a sua coroa e entregá-la a Jesus. Sempre gosto de citar, quando eu falo sobre isso, o apóstolo Paulo, que ele era um homem formado, falava vários idiomas, cidadão romano, tinha tantas coisas, era formado por um dos maiores doutores da lei que já existiram na face da terra. E para um homem como ele, tendo tudo o que ele tinha, e ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Por que ele fala isso? Porque na invasão romana, as tribos de Israel foram extintas. O que sobraram foram um descendente aqui, que já misturou com dali e tal, e aí tentaram reformular as 12 tribos. A única que sobreviveu a esse ataque foi a tribo de Benjamim. E aí por isso que ele fala, eu sou hebreu de hebreus. Mais ou menos eu, porque eu sou mato-grossense, do Mato Grosso, não sou do Sul, eu sou dos puros. Sou mato-grossense de mato-grossenses. Mas, para um homem como ele, que tinha todas essas coisas, chegar e falar, eu considero isso lixo, porque depois que eu conheci o rei, eu vi que a minha coroa não brilhava tanto quanto eu achava que brilhasse. Depois que eu conheci o rei, aquilo que eu achava que era certo, não é mais certo. Depois que eu conheci o rei, eu vi que passar fome por causa dele não é problema. Eu vi que comer muito por causa dele não é problema. Eu já tive muito, já tive pouco, isso não me importa. O que me importa é servir ao rei. Porque diante da glória dele não existe coisa maior, não existe nada que eu faça que possa competir com aquilo que ele é. Deus quer o reino dele aqui na terra, mas ele é rei. E ele não divide a sua coroa com ninguém. Ele não divide sua coroa com líderes, ele não divide sua coroa com o ministério de louvor, ele não divide sua coroa com seu título. Ele é rei. E diante do rei não há nada que nós possamos fazer que seja digno. Tudo que nós podemos fazer é tirar a nossa coroa e reconhecer que ele é o rei.
os ajudantes de Deus. Talvez seja a hora da gente começar a parar um pouco do que a gente está fazendo e começar a tentar fazer o que Deus faz. O que Deus faz? Não sei. Para mim, Ele age de uma forma, para você Ele pode agir de uma outra forma. Talvez, pastor Neumann, Deus está agindo no Paraguai. Deus tem grandes coisas para fazer lá. Para todos nós que estamos aqui, Deus age de formas diferentes. Ele é o mesmo Deus, mas Ele atua de tantas formas. De tantas e tantas formas. E a gente muitas vezes queremos colocar Deus dentro das nossas regras, dentro dos nossos bloquinhos, e falar, se nós fizermos isso, então o rei vai fazer. Fica mais ou menos aquela caixinha do palhaço, vou dar corda, e aí o negócio sai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí Deus vai agir, quando na verdade Deus está falando, esquece tudo isso que você sabe, entrega para mim, e eu vou começar a agir. Vamos ficar de pé, feche seus olhos. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o que você tem feito, eu não conheço você dentro da sua casa, mas que você feche seus olhos agora e comece a refletir, comece a pensar sobre o que significa ser um cristão para você até hoje, sobre a sua boa vontade, mas que muitas vezes Deus está falando, entrega para mim. Não é isso que eu quero que você faça, entrega para mim, tira a sua coroa, tira o seu orgulho, tira aquilo que você é, porque foi o próprio Jesus que disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual que é a sua cruz essa noite? Talvez seja perdoar alguém, talvez seja ir buscar alguém que está perdido, talvez seja amar, talvez seja a paz dentro da sua casa, talvez tantas e tantas coisas que Deus quer fazer no nosso meio, só que Ele só pode fazer depois que nós reconhecermos que Ele é Rei e que não existe nada que fuja do controle de suas mãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, papai, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que nós não somos nada. Nós te agradecemos, papai, porque reconhecemos que o Senhor é o Rei e que diante do seu poder nós não temos nada a oferecer. Tudo que nós podemos fazer é nos humilhar diante da tua presença e erguermos as nossas mãos e dizermos, somente tu é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Muitas vezes eu tentei te ajudar da minha maneira, muitas vezes eu tentei fazer as suas obras do jeito que eu queria, mas hoje eu estou reconhecendo que o Senhor é o Rei, e eu quero parar de fazer o que eu faço e ver o que o Senhor está fazendo, para que então eu comece a fazer igual. Eu quero entregar aquilo que eu sou, eu quero estar diante da tua presença sem coroa, porque somente o Senhor é Rei. Que o Senhor venha estar morando no meu coração, fazendo habitação em mim, e que eu possa estar reconhecendo a sua grandeza todos os dias, e que eu não venha estar me esquecendo disso. Que o Senhor venha estar se fazendo Rei na minha casa, no meu trabalho, onde eu estudo, em qualquer lugar que eu venha estar, o teu reino venha chegar, não porque eu sou o Rei, mas porque o Senhor é, e o Senhor mora dentro de mim. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as vezes que o Senhor nos perdoou, por todas as vezes que o Senhor ainda vai nos perdoar. Sabemos que não somos perfeitos, mas nós estamos aqui reconhecendo que somente o Senhor é perfeito e que nós precisamos de Ti, Jesus. Nós queremos te agradecer por essa noite, que o Senhor venha estar colocando em nossos corações a vontade de te servir, a vontade de olhar o que o Senhor está fazendo e fazer igual, mesmo que não seja aquilo que nós queremos. Que seja feita a Tua vontade através das nossas vidas, que nós venhamos ser apenas instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, e reconhecer que o Senhor é quem faz. Não é por nós, não é por nossos méritos, não é por nossos diplomas, não é por nossos dons, mas é o Senhor através de nós, e somente por isso nós queremos te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém.